Muito boa noite, azulinos e azulinas. No programa de hoje nós vamos fazer um raio-x do Ferroviário e do Confiança. Com vocês o programa Dragão Mania. Bem, gostaria de mandar um abraço para a Rui da construtora Mar Azul. Construtora Mar Azul, deixando nossa cidade ainda mais azul e consequentemente mais bonita. Gostaria de mandar um abraço também para o pessoal da Pousada Solove. Pousada Solove tem sempre uma perto de você. E também ao nosso vereador Paquito, Paquito do Povo, Paquito Azulino. Bem, vamos fazer um raio-x das duas equipes, né? Vamos começar fazendo um raio-x do Ferroviário, do nosso adversário. O Ferroviário foi um time arrasador no primeiro turno. Fez 19 pontos, mas a sua estreia na Série C começou empatando em 1-1 contra o Botafogo, lá no Almeidão, em João Pessoa. Na segunda rodada recebeu a forte equipe do Santa Cruz em Fortaleza e meteu 3-0. Foi seu cartão de visita para os times que visitam a capital cearense. Na terceira rodada enfrentou outra equipe pernambucana, desta vez o Náutico. Mais uma vitória do cearense, desta vez por 1-0. Placar magrinho, mas serviu 3 pontos para eles. Veio então a quarta rodada e o Tubarão recebe em seus domínios o time do Globo. E mais uma vitória do Ferroviário, pelo mesmo placar magrinho, 1-0. Chegamos na quinta rodada e o Ferroviário conheceu sua primeira derrota. Foi a São Luís e perdeu para o Sampaio Corrêa por 3-1. Além da derrota, foi a primeira vez que o Ferroviário tomou 3 gols em uma só partida. Na sexta rodada, 4-2 em cima do ABC, o Ferroviário deitou e rolou lá no Frasqueirão. De volta a seus domínios, um jogo difícil contra o 13, mas o Ferrinho acabou vencendo por 3-2. Na oitava rodada, mais uma vitória apertada dentro de casa por 2-1 em cima do Imperatriz. E na última rodada do primeiro turno, o Ferroviário veio para a capital sergipana encarar o Confiança e conheceu sua segunda derrota. Perdeu por 1-0 para o Gigante Operário. O segundo turno começou igualzinho para o Ferroviário. Um empate contra o Botafogo, só que desta vez por 0-0. As coincidências continuaram no segundo turno. E mais uma vitória do Ferroviário em cima do Santa Cruz, desta vez por 2-0 lá dentro do Arruda. Bem, chegou então a terceira rodada e as coincidências acabaram por ali. O resultado até foi o mesmo, foi 1-0, só que desta vez foi para o Náutico, lá no Castelão. O Ferroviário perdeu os caminhos da vitória. Perdeu para o Globo em Ceará-Mirim por 2-0. Foi derrotado em casa para o Sampaio Corrêa por 1-0. Até o ABC, lanterna do campeonato, ganhou do Ferroviário em Fortaleza por 2-1. Miséria pouca é bobagem e o 13, que briga para não cair, também bateu o Ferroviário lá em Campina Grande por 2-0. Na 17ª rodada, finalmente um ponto conquistado. Um empate sem gols contra o Imperatriz lá no Maranhão colocou o Ferroviário de volta na briga para passar de fase. O Ferroviário tem 24 pontos, são 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Precisa vencer o Confiança e torcer para que o Santa Cruz não vença o Náutico. Vamos agora a um raio-x do Confiança. O Dragão começou muito ruim a competição. Logo de cara perdeu em casa para o Sampaio Corrêa por 2-0. Depois foi para Ceará-Mirim, foi derrotado pelo Globo pelo mesmo placar, 2-0. Finalmente, no dia 12 de maio, veio a primeira vitória. Apertada, sim senhor, mas muito valiosa. Ganhou do ABC por 1-0. O Dragão foi para a Imperatriz e trouxe um empate magrinho, 0-0. De volta ao Batistão, empatou com o Náutico em 1-1.
No mesmo Batistão, o Dragão cuspiu fogo em cima do Botafogo, 3-0. Em Recife, contra o Santa Cruz, o Dragão jogou bem, mas as falhas individuais foram cruciais e o resultado negativo foi de 3-1 a favor do Santa. Viajamos para Campina Grande e o Dragão foi impiedoso, 3-1 em cima do Galo. Na última partida do primeiro turno, o Gigante Operário recebeu o líder do campeonato em Aracaju e venceu o Ferroviário por 1-0. Começou o retorno e o Confiança foi para São Luís. O Dragão Azul jogou bem demais e o empate em 1-1 foi muito injusto. Poderíamos ter saído com um resultado melhor. Voltamos para casa e vencemos o Globo por 2-1. Na 12ª rodada fomos para Natal. Lá a diretoria do ABC fez de tudo para vencer o jogo. Colocou torcida única, violando assim o estatuto do torcedor. Colocou ingressos a R$5, mas tudo isso só fez que os jogadores azulinos ficassem ainda mais determinados em vencer a partida. E acabamos ganhando do ABC pelo placar de 2-1. E de virada, viu? E de virada. Bem, de volta ao solo sergipano, o Confiança passeou sobre o Imperatriz, 3-1. Lá nos aflitos, todo enlamaçado, perdemos para o Náutico pelo placar de 3-1. Em João Pessoa, mais uma derrota, desta vez por 2-0 para o Belo. Na 16ª rodada, estádio cheio, motivação a 1000, mas o Confiança não conseguiu bater o Santa Cruz. O jogo terminou mesmo, foi 1-1. Na rodada 17, Confiança pegou o 13 em Aracaju, estádio lotado, torcida confiante, mas o time não jogou o esperado. Confiança aceitou passivamente a retranca do 13 e foi castigado com um gol contra. Confiança perdeu para os paraibanos e agora precisa vencer o Ferroviário para garantir a sua classificação. Confiança tem 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Bem, o Confiança precisa vencer para passar de fase. Eu acredito sim. O Ferroviário não é mais aquele time do primeiro turno, aquele time praticamente imbatível, que jogou muito bem o primeiro turno. Não, é um time que no segundo turno não está fazendo uma campanha boa, está fazendo uma campanha de time rebaixado e a gente tem tudo para chegar lá e vencer. Eu acredito no Confiança, meu placar é 2-0 para o time azulino. Esse foi o programa de hoje. Até a próxima, se Deus quiser.